pessoal da turma 81, espero que continue bem aí com vocês. Seguimos em isolamento, seguimos com as nossas aulas à distância. Espero que o vídeo da semana passada tenha sido útil, que vocês tenham tido a oportunidade de aprender um pouquinho mais sobre a Revolução Industrial, que vocês já tinham iniciado o estudo individualmente. Espero que o que eu tenha explicado tenha sido bem entendido. Qualquer coisa, vocês, por favor, vão me passando aí, se está dando certo ou se não está. Nesse vídeo de hoje, então, a gente continua estudando e, na verdade, finaliza também, o capítulo 2, que é esse capítulo, então, sobre Revolução Industrial. Então, só para a gente retomar um pouquinho o que a gente estava vendo na semana passada, para seguir, coloquei esses tópicos aqui que retomam e colocam alguns outros aspectos importantes para seguir adiante aí nesse estudo de hoje. Então, sobre os impactos da Revolução Industrial, a gente viu que foi, em primeiro lugar, a expansão dessa forma de produzir com máquinas, dessa forma industrializada da Inglaterra, que foi a pioneira, para outros lugares do mundo, que é hoje, se a gente pensar a forma de produzir basicamente que predomina, a gente utiliza as máquinas aí para muitas coisas, e isso surgiu nessa época. E a questão social, da divisão entre burgueses, que são aqueles que possuem as fábricas e os instrumentos e as máquinas, fábrica com tudo dentro, e aquele que trabalha nessas fábricas, para esse burguês em troca de um salário, que só tem a sua mão de obra, que é o operário. Então, essa divisão, ela surge com a Revolução Industrial, e é uma divisão ali, com o xizinho, ou seja, o burguês explora o operário, tá? E essa divisão, gente, somada à questão, de uma economia que é voltada para o lucro, porque afinal de contas, se vendem esses produtos a fim de se ganhar dinheiro, no caso o burguês, e ao livre mercado, a uma livre concorrência. Então, quem produz mais, quem vende a um preço melhor, tem aí uma posição mais privilegiada. Essas características que eu listei, elas fazem parte desse sistema aí que a gente chama de capitalismo industrial. O capitalismo ele tem várias fases, tá? O que a gente estudava até o ano passado era a fase do capitalismo mercantil, onde o comércio ele era a principal forma de economia. Agora, com a Revolução Industrial, a gente tem uma outra fase, que é o capitalismo industrial, que é com base nessa produção das fábricas e das indústrias. E depois desse capitalismo industrial, a gente vive, até hoje, é o chamado capitalismo financeiro, onde a gente tem aí uma questão dos bancos, das linhas de crédito, enfim, que a gente vai ver mais adiante no nosso estudo da história. Tá? Inclusive, tem um quadrinho amarelo que explica essas características que eu falei para vocês do capitalismo industrial ali na página 313, que vocês podem colocar uma flechinha, destacando que é bem importante. E depois, gente, outro impacto, outra coisa que mudou muito lá na Inglaterra e depois na Europa como um todo, foi a vida nas cidades, Lembrando que houve um êxodo rural muito grande, as pessoas começaram a sair, do meio das zonas mais do campo para ir viver nessas cidades, porque tinha realmente opções de emprego, A gente vê que essas opções não eram muito boas, mas ainda era uma forma delas trabalhar. E que essas cidades, elas não vão ter basicamente estrutura, para receber esse contingente aí de pessoas que está chegando. E aí a gente vai ter o desenvolvimento daquelas cidades bem insalubres, bem precárias, Inclusive é um momento em que as pessoas mais ricas, elas começam a se afastar das cidades porque não querem viver naquela porcaria. Então, deixam essas zonas dos centros próximos às indústrias para as pessoas mais pobres, E vão viver nos arredores ali. Então, isso também é uma outra coisa que talvez eu não tenha falado na semana passada. Fora a questão da qualidade de vida de quem vivia nas zonas mais próximas, às indústrias, com a questão da poluição do ar e das doenças respiratórias que foram se desenvolvendo, tá? Vocês imaginam se a vida nas cidades era desse jeito?
agora a gente vai ver, na verdade, como é que era a vida dentro da fábrica, como é que era o cotidiano de trabalho desses operários. Aí, o que essas pessoas fizeram quando as péssimas situações de vida que elas foram expostas. Vocês já devem estar imaginando aí que as condições, né, de vida e trabalho desses operários não era nada fácil, não era nada razoável, né? Muito pelo contrário, eram péssimas as condições, né, que essas pessoas, operários e operárias, estavam expostos. Para começar, gente, o ambiente da fábrica ele era totalmente assim complicado, né? No sentido de que não circulava ar. As fábricas, elas tomavam, aliás, as máquinas ocupavam grande espaço dentro dessas fábricas, então era muito comum, né, que fossem lugares úmidos, sem refrigeração, e isso incidia diretamente na saúde desses operários e operárias que trabalhavam ali. Tá? Sem contar os acidentes, né? Acidentes de trabalho. Então, como não tinha nenhum tipo de equipamento de segurança, era comum, né? Se perder um braço, uma perna, entre outras coisas. Em relação às crianças, mais ainda, né? Porque nessa época, e até a gravura que eu coloquei, ela ilustra isso, as crianças trabalhavam nessas fábricas também, e muitas vezes elas eram colocadas para consertar as máquinas, né? Porque como elas eram menores, elas conseguiam entrar e circular, né? E fazer os consertos de forma mais tranquila do que um adulto. Obviamente, né, que por ser criança o salário era menor, porque em teoria não rendia tanto quanto um adulto. E o mesmo se aplicava à questão das mulheres. Né? As mulheres tinham as mesmas condições de trabalho, porém se acreditava que elas rendiam menos e, portanto, recebiam também menos. Né? Percebam que, na verdade, felizmente, hoje o trabalho infantil ele é proibido, ele é, inclusive, crime, né, no nosso país, mas ainda a desigualdade salarial entre homens e mulheres não, né? Não é crime, muito pelo contrário, ainda é muito comum. A gente sabe, por meio de dados estatísticos, né, que as mulheres em cargos equiparados aos dos homens recebem menos simplesmente por serem mulheres. Tá? Então, isso é um problema que a gente enfrenta ainda. Então, vocês imaginem como era aí no século XVIII. Então, além dos acidentes, a gente vai ter jornadas exaustivas de 12 horas diárias de trabalho, né? E obviamente os salários baixos, mais baixos ainda para mulheres e crianças. E também os patrões, né, os burgueses, eles podiam castigar, inclusive fisicamente, né, aqueles que ou não acatavam as suas ordens ou que cometiam erros durante o trabalho, certo? Obviamente, pessoal, que nessa época não existia nenhum, né, direito trabalhista, então esse burguês ele agia como ele achava, como, né, que tinha que ser. Não tinha nenhuma lei a seguir. Ele pagava o quanto ele queria de salário, ele fazia o operário trabalhar quanto ele achava que deveria. Então, era tudo conforme o burguês. E aí vocês pensem que esse burguês ele está pensando o quê? Ele está pensando no lucro dele, né? E se não tem nada que proteja esse trabalhador, ele vai explorar mesmo. Claro que esses operários, eles não vão, né, operários e operárias, eles não vão aceitar essa situação por muito tempo e vão começar a se articular para tentar mudar um pouquinho isso. E é aí que a gente vai ter o início das lutas operárias, tá? Ou seja, esses operários e operárias, eles vão começar a reagir diante daquela exploração e daquelas péssimas situações de vida e de trabalho que estavam expostos, né? E como é que eles vão fazer isso? Eles vão começar utilizando os meios que eles dispunham, né? Hoje a gente tem vários recursos para divulgar as nossas ideias, né? Redes sociais, telefones, enfim. Mas nessa época, o meio de comunicação era basicamente o boca a boca, né? A conversa, ou mesmo, então, os jornais e os panfletos. Então, muitos jornais e muitos panfletos vão começar a ser
utilizados para veicular essas ideias aí, né? Que ideias, né, gente? Ideias de que era necessário reagir, de que era necessário se organizar em prol de se mudar a situação, né? Aquela situação que eu acabei de falar ali para vocês, das jornadas de trabalho, dos castigos, da exploração, certo? Também vão começar a surgir nesse contexto, ao lado desses jornais e também dos panfletos, as organizações políticas. Uma das organizações políticas que vai surgir ali, ó, é a Associação Internacional dos Trabalhadores, que vai se organizar em 1864. Basicamente, essa associação ela tinha como objetivo, né, reunir trabalhadores de vários lugares do mundo, embora ela tenha surgido em Londres especificamente, para lutar, né, por direitos, por melhores salários e também por uma menor carga horária, né, diária ali, também, né, de trabalho. Também outra coisa que a gente vai ser o surgimento dos trade unions, que são associações de ajuda mútua. Então, muitas vezes acontecia, né, de sapateiros, tecelões, carpinteiros, eles se unirem, eles davam uma contribuição de dinheiro ali por um determinado tempo, que financiava, na verdade, a luta pelos direitos. Então, era basicamente como se fossem as mães dos sindicatos, né? Então, antes dos sindicatos, a gente teve esses trade unions lá na Inglaterra, que é a associação por trabalhadores. Então, tinha dos sapateiros, as dos tecelões, a dos operários do chão da fábrica, né? Que basicamente se ajudavam e continuavam a lutar pelos direitos, só que era segmentado por profissão, né? Inclusive, posteriormente, esses trade unions, eles depois se transformaram nos sindicatos que eu acabei de falar. Outra coisa que eles faziam, isso se faz até hoje, né, gente, são as greves e os motins, tá? Inclusive, a gente teve vários movimentos dentro desse contexto das lutas operárias, né, além das greves. Teve, por exemplo, o movimento do ludismo, né? Tem esse nome por causa do líder lá, que se chamava Lud alguma coisa, que eu não vou saber exatamente agora. Que foi um movimento onde um grupo de operários, eles organizaram, né, uma entrada noturna na fábrica onde eles trabalhavam e começaram a quebrar as máquinas, né? Por que quebrar as máquinas? Porque aí a gente entra naquela crítica já antiga sobre a Revolução Industrial, que as máquinas, elas teriam tirado os trabalhadores, né, das suas funções, né? Porque, na verdade, uma fábrica, aliás, uma máquina, ela faz, né, gera o trabalho de quantos seres humanos aí. Então, se entendia, né, esses caras do ludismo, que eram as máquinas as culpadas pela situação que eles viviam. Então, eles começaram a quebrar as máquinas. Não deu muito certo porque eles foram reprimidos, tá? Mas é importante a gente saber desse movimento. O livro não cita, mas sugiro que anote, certo? E é basicamente isso, tá? Saber aí, gente, né, como que esse processo da Revolução Industrial ele mudou as formas de produzir as coisas e como ele também modificou a vida da sociedade, da forma de viver, da forma de se relacionar. E é por isso que a gente chama, né, de revolução, que foi a primeira coisa que eu falei para vocês no último vídeo, certo? E em específico, esse assunto que a gente abordou hoje é pensar, né, da exploração ali que esses operários eles começaram a sofrer lá no início da Revolução Industrial, mas que ainda hoje, né, felizmente, por conta daquelas lutas operárias que a gente acabou de ver, muitas legislações trabalhistas foram surgindo. No Brasil a gente tem a CLT, logo a gente vai estudar como que surgiram essas leis, que protegem os trabalhadores, né, garantem aí que a gente não seja mais explorado ainda, porque sempre, né, se a gente for pensar, quem fica com o lucro do nosso trabalho não somos nós, os trabalhadores, e sim aqueles que pagam os nossos salários. Esses sim é que ficam com a verdadeira riqueza que a gente produz. Então, isso é uma reflexão bem importante. Se não fosse assim, a gente não tinha greve, né, e reivindicações até hoje acontecendo na nossa sociedade.
Espero que tenha sido esclarecedor, né, esse vídeo. Foi bem curtinho, tá? Então, acho que dá aí para vocês assistirem bem tranquilamente, sem ficarem cansados. E na próxima, né, já vamos iniciar aí com o nosso capítulo 3, certo? Então, uma boa semana, tá, gente? Bom estudo aí. Qualquer coisa vão me chamando, tá?